Muitos me perguntando, ué, e essa roupa? Então, ela se chama uma veste litúrgica, uma veste clerical, e ela não começou a ser usada pelos padres católicos, mas os pastores protestantes, ok? Então, primeiramente, eu não posso ser padre católico, porque eu já sou casado, né? Poderia ser um padre ortodoxo, os padres ortodoxos casam. Eu posso também ser chamado de reverendo, ou de pastor, ou só de Lucas. Pode ser também. Ok? Não. Esse não, por favor. Não, por favor. Não. Por favor, isso aí não. Isso dá muito problema. Então, diante do dia mais importante para o cristianismo, que é a celebração da Páscoa, nada melhor do que vir trajado com uma veste importante. Eu sinto que às vezes a gente, como protestante evangélico moderninho, a gente vai indo para um lado onde a gente pode ser muito despojado. E não significa que a gente tem que vir de terno e gravata, não é sobre isso. Mas a gente pode cair num outro lado onde a gente não tem reverência alguma, sabe, diante de Deus. Então, a gente vai comprar uma camisa dessa, ele está muito entusiasmado em usar uma, até porque ele já conseguiu usar oversize, né? Isso, né? Então, estamos chegando lá. A Natália não nos ouviu, mas eu acredito que ela vai ficar feliz. A Natália é bem litúrgica, então acho que ela vai pedir para usar segunda-feira. Ou na sexta, na reunião de caseira. Hã? Ó. Mas temos para a palavra de hoje. Esse ano a gente tem procurado, na verdade já faz 2 anos, mas no final do ano passado, no início desse ano, a gente tem começado a trabalhar o calendário litúrgico de uma forma bem simples, não indo nos seus mínimos detalhes. Mas por que isso? Porque a gente entende que existem datas importantes dentro do cristianismo, dentro da vida cristã, que a gente, como protestante, como evangélico, às vezes a gente deixa passar. E a gente não precisa jogar fora a tradição. Tem muitas coisas boas dentro da tradição que nos ensinam, são pedagógicas. Então, a gente lembrar o tempo de Advento, Natal, a gente lembrar o tempo da Quaresma, Páscoa, e pensar o tempo de Pentecostes, que talvez é um dos tempos mais pensados. Já nasce ali em Atos 2 com Pentecostes, e a gente às vezes nem sabe o dia de Pentecostes, a gente nem celebra. Então, a ideia é a gente começar a lembrar essas datas importantes. Assim como a gente lembra a data de casamento, data de aniversário, a gente precisa lembrar desse calendário que é importante para a igreja e importante para o povo de Israel também. Então, são datas que começam lá, não em Atos, não com Jesus dos Evangelhos, mas lá em Êxodo. Então, é sobre a história do povo de Deus. Amém? Então, talvez a gente dá tanta notoriedade para o Natal e acaba que a Páscoa passa assim de forma muito... Quando vê, a gente só deu chocolate, né? Uns para os outros, e ficou por isso. E é tão comum a gente ver a questão coelhinho, ovinhos e todo esse negócio todo, e acaba que a gente, mesmo dentro da igreja, acaba perdendo o sentido da verdadeira Páscoa. E a gente precisa começar a resgatar isso na igreja, nas nossas casas, começar a dar o devido valor sobre a vida de Jesus, sua morte, sua paixão, sua ressurreição. Isso precisa começar a marcar as nossas vidas, as vidas dos nossos filhos. Diante disso, nós estamos então hoje celebrando a Páscoa. E a gente veio durante 38 dias, num jejum de Quaresma, entramos na Semana Santa e aqui estamos no domingo da ressurreição. Eu quero ler com vocês um texto, que é um texto longo, então eu vou precisar da paciência de vocês, que é o texto de Lucas 24, verso 3 a 25, ou mais conhecido como o caminho de Emaús. Você pode abrir a sua Bíblia aí, em Lucas 24, a partir do verso 13. Nós poderíamos pegar qualquer texto dentro das Escrituras, principalmente do Novo Testamento, e pensarmos sobre a ressurreição. A gente poderia pegar, por exemplo, 1 Coríntios 15, onde Paulo faz toda uma
uma dissertação sobre a ressurreição, seria precioso demais. Mas diante do fato que nós temos trabalhado com Mateus, visto a narrativa, Jesus caminhando com seus discípulos, ensinando, achei interessante a gente olhar para esse texto, um texto de narrativa, onde Jesus encontra com seus discípulos, mas ele traz muitos significados, traz muita importância para a ressurreição. Todo mundo abriu? Amém? Verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Dentro dos relatos sobre a ressurreição de Jesus, o relato de Lucas 24 é aquele com maior detalhe, com maior riqueza de detalhes. Então, ali, o que a gente encontra em todos esses versículos que a gente leu? A gente percebe 2 discípulos vindo de Jerusalém, caminhando rumo a Emaús, e de repente Jesus se encontra com eles. E é possível que eles tenham caminhado de 2 a 3 horas. Ontem eu peguei no Maps, botei 11 quilômetros, dá em torno de 3 horas caminhando. Não sei se tinha morros, então depende. Mas é entre 2 a 3 horas de caminhada. Como eles estavam acostumados a caminhar, diferente de nós, possivelmente eles caminharam um pouquinho mais rápido, mas ficaria em torno de 2 a 3 horas. E durante essas 2 a 3 horas, Jesus expôs as Escrituras, expôs as profecias do Antigo Testamento. E aí ele falou sobre a paixão, a morte, a ressurreição. E finalmente, quando eles chegarem no povoado de Emaús, eles convidam Jesus para entrar naquela casa. Jesus entra e Jesus toma a frente, pega o pão, parte o pão, dá graças e dá a eles. E é nesse momento que os olhos deles são abertos. E aqueles mesmos discípulos que disseram: fica aqui com a gente, está ficando tarde, está ficando noite, não vai. São os mesmos que saem correndo de volta para Jerusalém. Talvez foi um pouquinho mais rápido, de 2 horas. Porque algo aconteceu que não permitiu eles esperarem a manhã seguinte.
A narrativa de Lucas, ela fornece, então, um complemento às duas aparições de Cristo trazidas por João. João ele vai trazer, com riqueza de detalhes também, a aparição de Jesus ressurreto a Maria Madalena e depois aos 11 e aqueles outros que estavam junto com eles. Então, Lucas atribui a essa aparição muita relevância, porque, como eu disse, ela que tem maior riqueza de detalhes. E quando a gente olha lá em Marcos 16, você pode anotar, porque tem muitos textos aqui, e se eu fosse falar sobre todos eles, daria mais de 3 horas. Marcos 16, do verso 9 ao 14, Marcos vai relatar essas 3 aparições. E ele coloca em ordem. Ele diz que primeiro apareceu a Maria Madalena, depois a 2 no caminho, se referindo a esses de Lucas, no caminho de Emaús, e por fim aos 11 e aos demais discípulos. Então, esse relato de Marcos, ele corrobora aquilo que João e Lucas escreveram. Então, essas aparições foram os primeiros relatos de confirmação da ressurreição do Senhor. Esse texto que a gente leu, então, de Lucas, a minha ideia hoje é dividir aqui em 5 partes, para que a gente consiga olhar para elas com cuidado. Então, a gente vai falar sobre o encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, que vai do verso 13 ao 16. O diálogo dos peregrinos com o ressuscitado, do verso 17 ao 24. A terceira parte é a interpretação de Jesus sobre os escritos do Antigo Testamento, que é do verso 25 ao 27, e a entrada do ressuscitado na pousada em Emaús, do verso 28 ao 32, e por fim a quinta parte, a mensagem dos discípulos de Emaús sobre o Cristo ressuscitado aos apóstolos do Senhor, que é do verso 32 ao 35. Então, prepare seus cintos, nós vamos ler muito a Bíblia. Não, já teve antes. Então, a primeira parte, o encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, quero fazer um chamado a toda a igreja, mas também às crianças. Tarefa hoje de conseguir interagir com elas. Você consegue imaginar você caminhando numa estrada, triste, muito triste, e de repente Jesus aparece do lado. Aparece do seu lado. Mas você está tão triste, mas tão triste, que você não consegue reconhecer ele. E o que eu acho mais interessante é de que Jesus, ele deve ter escondido as suas mãos. Porque se eles vissem as mãos furadas, eles saberiam que ele era Jesus. Então imagina Jesus 3 horas caminhando com as mãos para trás, ou com a mão no bolso. Deve ter sido interessante. Poderia ter luva. Pode ser. Não sei. Mas imagine. Tente imaginar Jesus caminhando, escondendo as suas mãos. Então, o que a gente percebe nesse relato eles não eram nenhum dos 11, dos 12 discípulos. Eles eram daquela turma maior, talvez dos 70, ou ainda dos 500. A definição que a gente percebe logo nesse trecho é de que aconteceu essa caminhada no mesmo dia. E isso faz referência a qual dia? O dia da ressurreição. No mesmo dia que Jesus ressuscitou, foi o mesmo dia que eles rumaram a Emaús. Ou como diz lá em Lucas 24, 21, ao terceiro dia. Também é outra referência ao mesmo dia. Considerando o fato de que eles chegaram, depois de 2 a 3 horas caminhando, no fim da tarde, em Emaús, é possível que eles começaram a sua trajetória logo após o meio-dia, no início da tarde. Então, você precisa começar a usar a sua imaginação para pensar sobre isso. Jesus morreu, passou o sábado, chegou o domingo, vem as mulheres contando coisas. Eles vão embora. Pois os 2 discípulos sabiam que as mulheres haviam estado na sepultura e encontraram vazia. Eles não poderiam ter saído de manhã, eles saíram à tarde, porque eles ouviram as histórias das mulheres. E como a gente vê no próprio texto, diz que eles chegam ao pôr do sol em Emaús. Então, reforçando que eles saíram no início da tarde, meio da tarde. Como a gente viu, eles caminharam 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús. E diante do cenário que a gente percebe já no início do texto, é de que a morte do Senhor e o sumiço do seu corpo não gerou esperança neles, mas a esperança que havia neles foi despedaçada. Mesmo assim, eles não paravam de falar sobre isso. Era o assunto deles.
eles estavam tristes, eles ouviram sobre a ressurreição, eles estavam com aquilo na cabeça deles totalmente bagunçado, mas eles não tinham outro assunto para falar. O assunto era: Jesus de Nazaré morreu, seu corpo sumiu da sepultura. E sabe o que é interessante? Eles então caminhando, indo rumo a Emaús, falando sobre Jesus, e parece que de alguma forma Mateus 18:20 acontece ali. Quando 2 ou 3 estiverem em seu nome, eu estarei no meio deles. Mesmo eles tristes, desesperançados, sem entender nada, eles falavam sobre Jesus. E por algum motivo Jesus se importou com isso e foi caminhar com eles. Jesus ele aparece, como a gente viu, com relação ao relato de Marcos e João, para Maria Madalena, e depois ele aparece para esses 2 discípulos, pouco importantes comparado com os 11, pois Jesus se importa com todos os seus discípulos, não só com os mais importantes, não só com os mais famosos. Ele aparece primeiro para uma mulher. E você sabe que, conhecendo os relatos antigos, conhecendo a história antiga, o testemunho de uma mulher era nada, não tinha serventia. Mas a primeira pessoa que vê Jesus ressurreto foi Maria Madalena, talvez uma das suas primeiras discípulas, não no rol dos 12. E aqueles 2, um sem nome, mas não paravam de falar sobre ele. E ele se importa com isso. E ele aparece para eles. Os 2 discípulos, eles não reconheceram o Senhor da mesma forma que Maria Madalena não reconheceu. Inclusive, ela achou que ele era um jardineiro. É possível que esses 2 discípulos olharam para aquele homem e pensando: é outro cara que está indo para Emaús, é um peregrino, tá indo. Vamos embora, vamos caminhar junto. Não vamos ir sozinhos. Pelo relato de Marcos, a gente vai ver que ele apareceu talvez de um aspecto diferente. Mas Lucas nos deixa bem claro que os seus olhos foram fechados e eles não conseguiam perceber o Senhor. Eles foram impedidos de ver. A corporeidade do Senhor era, portanto, uma corporeidade diferente. Era uma corporeidade transfigurada. Ou seja, o seu corpo era material, era físico, mas era de outra natureza. Ele era Jesus, mas ele estava diferente. O fato de os discípulos de Emaús não reconhecerem o ressuscitado não pode ser aplicado a eles incredulidade. Não é porque eles eram incrédulos que eles não viram Jesus. Não é isso. Mas ele estava de forma diferente, ele estava diferente. Ele não era mais exatamente o mesmo. Então nós podemos entender que foi o próprio Deus que quis que eles não vissem naquele momento. Aqui eu quero abrir então uma caixinha, que você deve abrir essa caixinha, depois fechar, sobre um fato muito relevante sobre Emaús. Emaús não era um vilarejo qualquer. Em Emaús, há 160 anos atrás, houve uma batalha chamada Batalha de Emaús. E nessa batalha se levantou um homem chamado Judas Macabeu. E dentro da história judaica isso é muito relevante. A história dos Macabeus, a Batalha dos Macabeus. E foi exatamente em Emaús que essa batalha acontece, de forma aonde os judeus conseguem vencer os seus inimigos, os sírios. Então Judas Macabeu soube do plano do Império Seleucida de Antíoco Epifânio. Então ele saiu do seu acampamento, né? E eles estavam no menor número, e eles deram um nó tático, e eles conseguiram conquistar o acampamento sírio. E isso foi uma grande vitória para os judeus e foi algo muito importante para o estabelecimento da dinastia que viria a partir disso, né? E é a partir daí que eles comemoram a festa de Hanukkah. Então, o que a gente precisa ter em mente a partir disso? Tá, mas que grandes coisas que 160 anos teve uma batalha lá, e aí? Qual que é o lance? O lance é que esses discípulos, sendo desse lugar, as memórias sobre uma conquista, uma batalha, estava dentro da cultura deles. É improvável que quando eles começaram a ouvir sobre um tal de Jesus de Nazaré, que era o Messias, a associação imediata era pensar: ei, veio um cara agora que é mais forte do que o Judas Macabeu. A gente achou que talvez o Judas Macabeu fosse o Messias, mas não era, morreu, não conquistou, não nos libertou. Mas quem sabe agora ele vai fazer isso. E isso é extremamente relevante porque a gente já ouviu isso muito, que os judeus tinham uma expectativa militar, uma expectativa de governo, onde Jesus viria como filho de Davi e conquistaria o seu reino e expulsaria os romanos. Alguém aqui não sabia disso? Levanta a mão. Quem não sabia disso? Não precisa ter vergonha, tá?
Então, na expectativa judaica da época, a ideia era que Jesus se tornasse o rei dos judeus, se tornasse aquele o filho de Davi de fato, expulsasse Roma e estabeleceria um governo, um exército. Ele seria, como Davi, né, um conquistador. Imagina os caras que vieram dessa região, de Emaús, que tinham no seu histórico uma batalha onde eles já venceram os seus inimigos. Como isso estava no coração deles? Certamente, a esperança deles estava numa libertação política e militar. E quando o seu Messias morre numa cruz, isso deixa eles bem abatidos. Pode ser que seus olhos estavam fechados por tristeza, mas também pode ser que Deus o quis fechar, e pode ser que os dois sejam verdade. Vamos para o ponto B, segundo episódio aqui. O diálogo dos viajantes com o ressuscitado, do verso 17 ao 24. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Grave essa frase. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Tem algumas frases aqui de Jesus que, na minha cabeça, eu acho que ele está sendo um pouco irônico ou até tentando brincar com eles. Mas eu sei que o assunto é sério, eles estavam tristes. Mas quando ele diz, que coisas? Do que eles estão falando por aí? Lembra da primeira criança? Lembra da parte que Jesus está com as mãos para trás, escondendo as mãos furadas, assim? Imagina ele com as mãos para trás, dizendo, que coisas? O que estão falando por aí, gente? Com a mão no bolso, né? Provavelmente não tinha bolso, túnica, né? Então eu acho que é mais fácil para trás. Que coisa? Do que estão falando por aí? Me conta, me conta. Jesus muito curioso. Diz que aqueles homens ficaram com a cara fechada, triste. Como assim? Tu não sabe? Tipo, tu não vê o Jornal Nacional? Tu não tem Instagram? Tu não fica passando a feed? O desconhecido pergunta aos dois viajantes sobre o que falavam. O olhar sombrio dos discípulos era um sinal de profunda tristeza e dor. Jesus pergunta como se não soubesse absolutamente de nada. Gente, para mim isso aqui tem uma ironia. Daí você diz, Jesus era carrancudo. Não, Jesus era muito feliz. Sabia fazer piadas e sarcasmos, como qualquer pessoa. E é por isso que aqueles homens responderam como um bom gaúcho, né? Como assim, tu não sabe? Hã? A gente responde assim normalmente, né? Aquela tolerância zero, assim. Mas o que a gente percebe é que aqueles caras, mesmo sendo discípulos pouco conhecidos, eles eram muito corajosos. Porque falar de Jesus para um desconhecido, logo após Jesus ter morrido, você se associar com aquele homem que foi crucificado? Lembra que Pedro fugiu? Lembra que Pedro negou, que os discípulos fugiram? Aí esses camaradas aqui estão falando sobre o crucificado. Então uma coisa que a gente não pode dizer é que eles eram medrosos. Eles falaram abertamente sobre tudo que aconteceu com o mestre deles. Inclusive como os seus líderes judeus entregaram e crucificaram e tudo mais. Para eles, Jesus de Nazaré era um profeta, porém não qualquer profeta. Eles demonstram que eles acreditavam que Jesus era o profeta prometido por Moisés. Lá em Deuteronômio 18 diz, levantarei do meio dos meus irmãos um profeta como vocês. Porei minhas palavras na sua boca e lhes dirá tudo o que lhes ordenar. Então, é muito certo que aqueles discípulos, não só eles, mas como os demais, criam que Jesus era aquele profeta prometido. Então, como a gente já viu, eles relataram todos os sofrimentos de Jesus, inclusive a maldição da crucificação, porque morrer numa cruz era algo maldito. E como eu falei sobre a gente guardar aquele verso 21,
Para esses discípulos, Jesus de Nazaré, poderoso em palavras e obras, era o profeta prometido por Moisés. Ele era o novo libertador de Israel, aquele que seria capaz de realizar a redenção de Israel. Mas diz que eles aguardaram por 3 dias. Nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção de Israel. Lembra sobre o que eu falei sobre Emaús ser o lugar da batalha dos Macabeus? Sobre ser um lugar importante estrategicamente. Aqui a gente percebe exatamente na fala deles esse contraste daquele líder histórico que passou com o Jesus de Nazaré que estava diante deles há poucos dias. Ainda existia ali um embate, um contraste. Então existe uma conexão entre Emaús dos Macabeus e Emaús de Lucas 24. Na época de Jesus, a memória da vitória de Judas Macabeus em Emaús ainda estava viva. Quando os discípulos no caminho de Emaús dizem: nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel, eles provavelmente tinham em mente um libertador militar como Judas Macabeus, alguém que vencesse batalhas físicas em lugares como Emaús. Mas a revelação de Jesus Jesus aparece no mesmo local, associado a uma vitória militar famosa para mostrar uma redenção diferente, em parte. Não pela espada contra os gregos e romanos, mas pelo sacrifício na cruz e pela ressurreição. E isso não havia caído, essa ficha, na mente dele. Eles ainda olhavam com aquele olhar de um líder militar. Além do texto de Deuteronômio 18:18, onde fala do profeta semelhante a Moisés, esse homem que redimiria Israel, ele tinha algumas características. E aqui eu vou apresentar 3. Esse líder que libertaria Israel, ele tornaria a restabelecer o trono de Davi. Então aqui vão 3 textos rápidos para a gente relembrar sobre isso. O primeiro texto é um texto que prepara o terreno, que é Gênesis 49:10, que diz: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, e a ele as nações obedecerão. Então aqui já faz menção que o rei viria de Judá, e Davi é de Judá. Depois vem a palavra dada ao próprio Davi, em 2 Samuel 7, por Natã, verso 12 e 16. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre. Diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. E por fim, Amós 9, já no pós-Davi, então nós temos um texto pré-Davi, um texto de Davi e um texto pós-Davi. Amós 9:11 diz: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas, e a reerguerei para que seja como era no passado. Então, a esperança desse líder que libertaria Israel era alguém que fosse como Davi e seria da sua dinastia. Ele seria um profeta, mas ele também seria um rei. Mas ele não seria um rei qualquer. Ele seria um rei que aniquila os inimigos do povo de Deus. E isso começa lá em Gênesis 3:15, aquela promessa antiga. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A gente salta muitos anos. Chega em Números 24. O falso profeta Balaão declara uma palavra verdadeira. Números 24:17. Eu vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Passa-se os anos, muitos anos depois, talvez 500 anos depois, chegamos no próprio Davi escrevendo o Salmo 110. Salmo 110, verso 1 e verso 6. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. E por fim, Isaías 63, verso 1 a 4, que diz: quem é aquele que vem de Edom? Quem vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar.
para que porque tuas roupas estão vermelhas, como as que pisam em uvas no lagar? Sozinho pisei uvas no lagar. Das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa, e eu manchei toda a minha veste, pois o dia da vingança estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Nós pegamos esses 4 textos, nós temos um resumo da ideia desse rei. Ele não era só um rei, ele era um rei conquistador. E um conquistador que aniquilaria seus inimigos. E por fim, nós chegamos numa terceira característica. Ele vai submeter toda a terra a si mesmo. Vamos lá? Salmo 2, versos 6 a 8. 6 e 8 diz assim: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Salmo 72, verso 8 e 11 diz: Governe ele de mar a mar, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Incline-se diante dele todos eles, sirvam-no todas as nações. Isaías 2, verso 2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. E por fim, quase no fim, Daniel 7, Daniel 7. Nas minhas visões, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Zacarias 14, 9. O Senhor será rei de toda a terra. E haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Diante dessas 3 características, será que os discípulos estavam tão errados de esperar um líder militar? Alguém como Davi, um rei, que vai aniquilar os inimigos e pisar na cabeça dele, e vai conquistar toda a terra. Será que você também não ficaria um pouco triste quando esse Messias acaba morrendo numa cruz romana? Com o coração partido e cheio de dor, eles se defrontavam com um sepulcro vazio e as suas esperanças indo embora. Não era só o sepulcro vazio, mas cadê o corpo dele? O corpo dele? O que fizeram com o corpo dele? Apesar da dor, havia ainda um resquício de esperança, o chamado terceiro dia. Eles haviam esperado silenciosamente pelo terceiro dia. Esperavam nesse dia a solução do enigma da morte do Messias na cruz. Mas por que eles esperavam? Porque Jesus falou muito sobre o terceiro dia. Aqui eu vou citar 2 textos, mas teriam mais alguns. Se você quiser, depois eu posso te passar. Jesus enfatizou muito sobre o terceiro dia. E um texto muito claro, Mateus 16, 21. Jesus ele diz: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Ele falou isso. Ou quando ele diz lá em João 2,19, olhando para o templo, mas não destrua esse templo e eu levantarei em 3 dias. Ficaram anos para construir esse templo. Tu vai me dizer que vai levantar em 3 dias? Quem tu acha que é? E eles achando que ele falava do templo, mas ele diz... O fator interessante que às vezes a gente não para pensar é de que Jesus morreu numa sexta, às 3 da tarde. Logo começava o Shabat. É por isso que no sábado eles não saíram caminhando e ficaram quietinhos. Só no domingo eu ia embora para casa. Mas tinha a esperança do terceiro dia. Então, no Shabat não posso fazer nada. Tem que ficar esperando. Mas tem o terceiro dia. Será? Aí aparecem as mulheres. O corpo não está no túmulo. Está vazio. Eu vi anjo. Imagina a cabeça desses caras. O relato dessas mulheres não ajudou eles a terem esperança. Na verdade, o túmulo vazio e o corpo não estando lá só gerou descrença. Quando a gente olha para todos esses relatos, ou pelo menos essas 3 características desse profeta rei, profeta de Deuteronômio 18, com essas características, sendo um filho de Davi, um conquistador, aquele que conquista toda a terra, a gente percebe que existe uma barreira e uma esperança política ali desses discípulos, e não só deles, dos demais. Então essa barreira não permite eles crerem de como os profetas tinham falado sobre o Messias.
Então a redenção de Israel eles esperavam simplesmente de uma forma governamental, militar. Eles não conseguiam prever de outra forma. Então eles conseguiam olhar para Daniel 7 e ver aquele homem glorioso recebendo os reinos, mas que eles esqueceram de Isaías 53. E para eles era inconcebível pensar um rei, um Messias, um ungido do Senhor, morrendo numa cruz. Porque isso já estava escrito lá em Moisés, lá em Deuteronômio 21, 23. Não deixem o corpo no madeiro, enterrem-no naquele mesmo dia. Porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição de Deus. Então o povo pode, o Messias, que vai conquistar todas as coisas, que vai redimir, que vai nos salvar. Como pode ele morrer de uma forma maldita? Então nós chegamos na terceira parte. A explicação de Jesus acerca dos escritos do Antigo Testamento. Eu acredito que aí no material das crianças tem o mapa do tesouro. Então é isso que Jesus vai fazer. Ele vai trazer o desvendar do mapa, vai mostrar o tesouro que é ele mesmo. Verso 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falam. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E esse é um outro verso que nós precisamos gravar. Se o verso 21 falava sobre o anseio daqueles discípulos, o verso 26 é a resposta de Jesus. Mesmo que retórica, é a resposta de Jesus. E começando por Moisés e todos os explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Fique tranquilo, eu não vou falar todas as escrituras. Isso eu deixo o Júlio. Ele gosta de uma leitura mais longa. Está chegando a Assembleia Geral. Apertem os cintos. Após o relato dos discípulos, Jesus não fala palavras de consolo, mas ele traz palavras de correção. Jesus não é suave com esses discípulos. No início, ele se permite ouvi-los. Eles abrem o coração. Eles falam tudo o que eles querem. Legal. Você vai ouvir também. Então, Jesus deixou eles falar. Mas Jesus fala. E Jesus já chega dizendo que eles são lentos no entendimento. Eles demoram para entender. Lentos de coração. Jesus não está chamando eles de burro. Ele está dizendo que eles têm uma seletividade teológica. É isso que ele está querendo mostrar para eles. Eles gostavam de crianças de vitória, mas ignoravam as do sofrimento. Nós queremos vitória, né? Quem quer sofrimento? Para que sofrimento? Se eles entendessem a palavra de Deus, eles não estariam tristes, eles estariam felizes. Mas, pelo jeito, eles pegaram só parte da palavra de Deus. Eu acho que a gente não faz isso. Né? A gente pega promessas da Bíblia, aqueles versículos, né? Que daí tu só tira coisas boas. Assim. Porque naquelas promessas não deve ter coisa ruim, né? Eu acho que só tem bênção. Ninguém gosta de ficar lendo Eclesiastes, Jó. Todo mundo quer a vitória. Só que ler o final de Jó, porque Deus, o Senhor multiplicou os bens. Mas todo livro tu deixa de lado, né? Eles prezavam e valorizavam o que os profetas haviam anunciado acerca da glória do Messias do seu reino. Porém, as profecias acerca da paixão, da morte do Messias haviam permanecido estranhas a eles. Cristo via na sua paixão e morte o cumprimento das profecias. Sua trajetória passou do sofrimento até a glória. A paixão representou para ele a ponte, a transição da condição de humilhação para o estado de exaltação. Jesus havia proposto aos dois discípulos uma pergunta, né? Não devia o Cristo sofrer essas coisas? E a partir dessa pergunta é que ele faz uma imersão na Bíblia, um curso de 2 horas. Eu queria ter estado nessa estrada. Eu queria ter visto Jesus explicar a Bíblia. Melhor aula de 2 horas assim, seria aquele curso lá em Azul. Citado, e os discípulos com o Espírito na cabeça deles, fazendo eles entender as coisas. Essa foi uma instrução fundamental que começou de Moisés, foi por todas as profecias. Então, vamos às profecias. Talvez o texto mais importante e o texto que mais foi citado nos apóstolos, e Jesus citou também, às vezes de forma indireta, fazia menção com Isaías 53. Não pensarmos essa realidade sem Isaías 53. Então eu quero ler alguns versículos, eu não vou ler todos os versículos, mas você pode anotar aí a partir de Isaías 52, 13 até o final de Isaías 53, que é o verso 12.
Verso 3 de Isaías 53 diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto, e foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Verso 5: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos estava pelas suas feridas fomos curados. Ele foi oprimido e aflito, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro levado ao matador, como ele fica calada, ele não abriu a sua boca. Verso 10: da vontade do Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Verso 11: depois dos sofrimentos da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Outras versões, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Este é sem dúvida o texto central. Ele detalha a substituição vicária e o triunfo após a dor. Então nós vemos ali, nesse capítulo 53, o sofrimento, humilhação, mas também a glória, pois depois de tudo aquilo que se fala sobre ele, homem de dores, homem que não tinha beleza, homem que sofreu, que foi esmagado pela vontade de Deus, no fim ele verá o fruto do seu penoso trabalho, ele receberá uma recompensa. Um outro verso muito importante, então você anotou aí, Isaías 53, um outro verso muito importante, Salmo 22, a oração da crucificação. Leia esse salmo. É como se Davi estivesse transcrevendo a crucificação. Vou ler alguns versos aqui. Salmo 22, verso 1 diz: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Jesus disse isso enquanto estava crucificado. Verso 16: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Verso 18: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Cara, Davi detalhou a crucificação. Verso 27: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Esse povo que foi transpassado será reconhecido em toda a terra. Essa é a promessa desse salmo. Isso mostra seu sofrimento e a sua glória. Jesus citou esse salmo na cruz e ele descreve com precisão profética os detalhes do sofrimento da crucificação. Um outro texto muito importante que está em Zacarias, que fala sobre o justo que é traído ou o pastor ferido. Zacarias 12:10 diz: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta pela perda do filho mais velho. Zacarias 13:7 diz: levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. Voltarei minha mão para os pequeninos. Jesus cita esse verso também, um pouco antes de ser preso. Isso demonstrando o sofrimento dele, a associação dele com esse justo, com esse pastor que o profeta declara. Zacarias apresenta o Messias como aquele que é ferido pelos seus. Ainda nós temos o Salmo 16, um salmo muito importante, que nós podemos chamar de louvor da ressurreição. Vou ler aqui só o verso 10 e 11, que diz: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença, o eterno prazer à tua direita. O salmista mais uma vez declara de que o Messias iria morrer, porque não tem como ele não permanecer num túmulo se ele já não tivesse morrido, mas porque morreu, a morte não pôde o conter, e Deus prometeu: você não vai ficar no túmulo. E quando você levantar, você vai ser um canal de vida, um caminho de vida. Ele não ia provar isso como ele seria esse caminho. É isso que Deus fala em Hebreus 10. Um novo caminho foi aberto, para que pudéssemos provar a realidade da comunhão com Deus. Texto essencial para que entendamos a glória após a morte. Tem outros textos que a gente já leu e a minha ideia é só comentar sobre eles, porque senão a gente teria muito tempo aqui.
Mas 3 textos muito importantes que são uma âncora para o pensamento da interpretação messiânica no período do Segundo Templo, que é o período exatamente que Jesus vivencia. Então nós temos o primeiro templo, o templo de Salomão, nós temos o segundo templo, o templo de Esdras, Neemias. E esse templo, ali naquele momento se começa todo um trabalhar teológico, os rabinos e tudo mais. Muita gente produzindo muita coisa. E a expectativa messiânica era cada vez maior. Então existiam alguns textos que para eles eram fundamento na expectativa do Messias. Então um texto que a gente já leu aqui é Gênesis 3,15. Este é o primeiro anúncio da redenção na Bíblia hebraica. Estabelece o padrão do sofrimento seguido da vitória. Então ele tem seu calcanhar ferido, mas depois ele esmaga a cabeça da serpente. Fala exatamente sobre o sofrimento e glória. O segundo o segundo texto, Salmo 110, a gente já leu ele. Fala sobre esse Messias entronizado. E se a gente falou sobre o Messias, que ele era profeta, mas também ele era rei, nesse salmo nós que ele também é sacerdote. Esse é o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo. Jesus usou para confrontar os fariseus sobre a sua natureza messiânica. O texto diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado ou escabelo dos teus pés. Aqui temos a exaltação máxima e o governo sacerdotal. Para Jesus sentar-se à direita, ele precisava primeiro completar a obra da expiação. Para que ele pudesse sentar e ficar tranquilo, primeiro era necessário um sacrifício como sacerdote. O Salmo descreve o Messias como rei e sacerdote. O sacerdote oferece o sacrifício e o rei entra na sua glória. Terceiro texto muito importante, Daniel 7. Esse texto define o título favorito que Jesus mais usava para si mesmo, Filho do Homem. Daniel vê alguém como um filho de homem vindo nas nuvens do céu, recebendo domínio, glória e o reino. É a imagem da soberania absoluta e eterna. Só que o que está implícito nesse texto? O sofrimento. Daniel 7 foca na exaltação. Só que a tradição profética vincula essa figura ao servo sofredor. A Isaías 53 e ao justo traído de Zacarias 12. Não sei se você lembra, mas Jesus, inclusive diante do sumo sacerdote, ele vincula Zacarias com Daniel. Ele fala: vocês vão ver aquele que sofreu. Ele vai vir. Em vários momentos essa conexão com esses textos é apresentada. Jesus ensinou que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida, transformando o caminho para as nuvens de Daniel em um caminho que passa pela cruz. Então, se ele é esse homem que se apresenta diante de Deus e pode ir até diante do Pai, primeiro ele teve que estar na terra, e é por isso que ele é elevado aos céus. Então, na mentalidade judaica, ali havia esse Messias que já havia sofrido. Eles faziam essa conexão com Isaías 53. E talvez um texto que a gente pouco veja, mas que ele é muito importante, é Daniel 9. Daniel 9, 24, ele vai falar não só... Quando a gente olha para Isaías 53, a gente vê a precisão nos detalhes do sofrimento de Jesus. Mas quando nós olhamos para Daniel 9, nós vemos a precisão no tempo de como as coisas aconteceriam. Daniel 9, 24 diz o seguinte: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Pelo cálculo que se faz, então, esses 70 semanas são 70 semanas de anos. Então seria 70 vezes 7 anos. Isso vai dar 490 anos. Pelos cálculos de quando Daniel falou isso, casa exatamente com o tempo que Jesus apareceu, com o tempo que Jesus se manifestou na Judéia. E olha tudo o que ele faria. Ele cessaria a transgressão, ele daria fim aos pecados, ele expiaria a iniquidade, ele traria justiça eterna, ele fecharia a visão e ele ungiria o Santíssimo, ou seja, ele seria ungido. Se nós pegamos só esses poucos textos, falei aqui 7 textos, nós percebemos quantas coisas apontam e mostram quando esse Messias prometido estava sofrendo. Mas existiam promessas de glória, de conquista, de ser um rei que dominaria sobre tudo. E tudo isso estava nas Escrituras, mas nem tudo isso estava no coração. Possivelmente Jesus não se utilizou somente de textos diretos, apontando esses textos como eu fiz aqui, mas possivelmente ele trouxe tipologias. Ele apontou para exemplos que demonstravam o sofrimento e a glória.
Certamente ele deve ter falado sobre o Cordeiro Pascal de Êxodo 12. Deve ter falado sobre a serpente de bronze, como ele mesmo cita, né? Aquela serpente que foi elevada para trazer cura. Mas ele deve ter trazido pessoas que vivenciaram a vida semelhante à do Messias. José, por exemplo, é uma figura, um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Um arquétipo de quem seria o Messias. Ou Jó, tanto sofrimento para depois ter uma revelação de quem Deus era, que era muito mais importante do que os bens que ele viria a ter. Nós podemos olhar para a vida de Davi como um exemplo de vivência, a semelhança do Messias. Davi sofreu muitas coisas para depois se tornar rei. E ele não tentou tomar atalhos. Jesus não tomou atalhos. E a própria vida dos profetas era uma vida de dor e sofrimento, como o próprio livro de Hebreus fala. Eles olhavam para as promessas, eles avistavam e viveram por elas, mas sofreram muitas coisas. Então, quando a gente olha para um todo das Escrituras, a gente percebe ali a lei, os profetas e os escritos. E certamente Jesus usou as próprias Escrituras para ensinar e aplicar elas e linkar uma coisa com a outra. Então, a lei, Moisés, exige sacrifício de sangue para expiação. A gente vê isso em Levítico. Os profetas previam o Messias que seria rejeitado e morto. E os salmos celebram a vitória final de Deus através do sofrimento. Então, quando a gente olha para o resumo das Escrituras, nós vamos ver lá sempre a menção de um sofrimento antes da glória. E foi essa a pergunta que Jesus fez para os discípulos. Algo muito importante que talvez nós, como judeus, a gente não se dá conta, é que tudo isso aconteceu exatamente na festa da Páscoa, na Páscoa judaica. Só que a festa da Páscoa judaica tinha 3 festas, uma dentro da outra. Quando nós vemos lá que Jesus morreu na 9ª hora, né? A gente vê, então, ali era o dia da festa da Páscoa em si. Era quando os cordeiros estavam sendo mortos no templo. Exatamente no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo momento que os cordeiros estavam sendo mortos no templo, Jesus foi crucificado. Na sequência, no próximo dia, começava a festa de pães ázimos, ou os pães sem fermento. Foi exatamente então quando Jesus é sepultado. A questão dos pães ázimos, os pães sem fermento, primeiro que eles saíram correndo e não deu tempo de botar fermento. Mas o ponto é que Deus queria ensinar algo a eles. Ali fala de humildade, de humilhação, de simplicidade. Jesus foi sepultado em simplicidade. Ele foi humilhado na sua morte. Mas também fala sobre a retirada do pecado. Ser sem fermento fala sobre tirar o pecado. Então, na sua morte, ele tirou o pecado. E ele morre numa sexta. Festa de pães ázimos é num sábado, um sábado sagrado. E a festa de primícias, que era a terceira festa dentro daquela grande festa, ela acontecia exatamente no domingo, no primeiro dia da semana, onde o sacerdote entrava com um molho de pouquíssimos frutos para mover eles diante de Deus. Para dizer, eis frutos da terra. Para que Deus abençoasse todo o plantio e depois viria uma primeira e depois uma segunda. Exatamente nesse dia, no domingo, na festa de primícias, acontece a ressurreição. Não foi por acaso Jesus morrer na festa da Páscoa, ser sepultado e deixado no túmulo na festa de pães ázimos e ressuscitar na festa de primícias. Certamente Jesus olhou para esse calendário judaico, o calendário das festas que aparece em Êxodo e Levítico, e mostrou isso para os discípulos. Nós podemos ter certeza disso, porque Paulo escreve isso em 1 Coríntios. Ele diz isso lá em 1 Coríntios 5, do verso 7 a 8. Livrem-se do fermento para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermento e sinceridade e da verdade. Aqui ele associa a festa de pães ázimos e aqui ele lembra que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso 20, ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormiram. Verso 23, mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Ele está falando sobre a ressurreição. E aqui ele está dizendo que Jesus é a primícia dos que ressuscitaram. Então, certamente, Jesus falou isso porque isso não se tornaria um ensino corrente para os discípulos e os apóstolos. Então, depois dessa imersão de escritura, eles chegam em Emaús, nossa quarta parte. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele.
Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram que ele desapareceu da vista deles. Não é dito quanto tempo durou o ensino, mas, como eu disse, pode ter sido 2, 3 horas. Porém, os 2 discípulos finalmente haviam alcançado o alvo da sua viagem. O companheiro de viagem, porém, parecia ainda não ter chegado ao seu destino, porque Jesus faz menção que vai continuar. Os 2 discípulos sentiram profundamente o que o desconhecido havia falado com eles durante todo aquele tempo, e eles pedem, fica com a gente. E principalmente que estava ficando noite. Então, a gente percebe uma hospitalidade na vida daquelas pessoas. Eles não queriam que a pessoa continuasse à noite caminhando e viajando. Agora o Senhor, depois de aceitar o convite deles, não se sente como um hóspede daqueles 2, mas age como Senhor e Mestre, como dono da casa no meio deles. Depois de se ter acomodado à mesa, o Senhor tomou o pão, deu graças e o partiu. Nesse momento, eles reconheceram aquele a quem não haviam identificado durante horas, embora ele estivesse a caminho com eles e falado com eles. Falar sobre a ceia do Senhor. Você percebe naquele momento que ele pega o pão. Eu fico imaginando Jesus fazendo exatamente o que ele fez há poucos dias. Ele pega aquele pão, levanta o pão, rasga o pão, dá graças e entrega para cada um deles. Não era algo que aproximadamente 3 dias viram aquilo acontecendo. Lucas 22:19 diz, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Exatamente 3 dias tinha acontecido. Jesus faz da mesma forma na frente deles. E os seus olhos são abertos. Assim como naquela cena, Jesus se revela o seu coração. Nesse momento, aqueles discípulos têm os seus olhos abertos. E por fim, chegamos à última parte. Verso 32. Perguntaram-lhe um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Quando foi a última vez que o coração se aqueceu? Quando foi a última vez que nós ouvimos a palavra, nosso coração ficou ardendo? Quando foi a última vez que, quando a gente partiu o pão, nossos olhos foram abertos? Naquele momento, quando Jesus cumpriu o seu propósito, e abriu os olhos daqueles discípulos, ele disse. Novamente, os discípulos estavam a sós, mas não como no início. No início, eles estavam sem esperança, com dor, com seu coração quebrado. Mas agora, eles estavam com o coração aquecido. Eles estavam com seus olhos abertos. Uma nova revelação aconteceu. Já na estrada, o coração ardia, enquanto Jesus expunha as Escrituras. O fogo era tão forte que os fez sair correndo. Eles não ficaram esperando, não, vou dormir. Noite. Não gosto de viajar à noite. Eu não gosto usando óculos. Né? Eles dizem óculos, não, boa noite não. Correr, né? Vai que eu pego uma pedra, não é bom. Não foi isso que eles pensaram. Seu coração estava em chamas. Seus olhos estavam abertos. A palavra deixou o seu interior aquecido. O pão partido fez eles lembrarem quem tinha sido partido na cruz. E Jesus não falou em nenhum momento dizendo, voltem para Jerusalém. Ele não precisou falar isso. Aquilo foi algo que o Espírito levou eles a ir. E por que eles voltaram? Porque eles sabiam como os discípulos estavam lá. Eles tinham noção, porque eles saíram daquele lugar de tristeza, daquele lugar de não entender o que está acontecendo. Eles deixaram seus amigos lá e seus amigos estavam do mesmo jeito que eles. Então, quando eles são tocados por Jesus, quando eles são ministrados por Jesus, quando seu coração é aquecido, seus olhos são abertos, a primeira coisa que eles fazem, eles não pensam em si, eles voltam para comunicar a boa nova. Os 2 viajantes desejavam contar aos 11 discípulos, cheios de alegria, que o Senhor tinha ressuscitado e aparecido a eles. Quando eles entram já em Jerusalém, a primeira coisa do outro lado é dizer, Jesus ressuscitou, é verdade, ele apareceu a Simão.
O mesmo ímpeto que estava no coração dele já estava no coração dos discípulos que estavam em Jerusalém, porque eles tiveram o mesmo encontro. O encontro com Jesus levou eles a ter o mesmo coração e o mesmo sentimento. Após eles terem recebido essa saudação de que Cristo vive, eles puderam então contar a experiência do caminho de Emaús. Então eles com grande alegria contam que eles viram o Senhor enquanto ele partiu o pão. E aqui eu chego nas minhas considerações finais. Eu sei que foi longo, obrigado por terem ficado tranquilos. A vitória de Jesus sobre a morte é o cumprimento exato das promessas de Deus nas Escrituras. É isso que nós podemos concluir. Porque não havia só promessas de vitória, havia promessas de sofrimento, de morte. A ressurreição traz luz e consolo aos corações. Transforma toda a dúvida, toda a dor, tudo numa firmeza de fé. E nós vimos que foi por meio da palavra. Jesus não usou outras coisas. O próprio Jesus abriu as Escrituras e expôs ela a eles. O Evangelho de Jesus é a mensagem de como ele venceu a morte e ressuscitou, e diante do poder da ressurreição, nada pode parar o plano de Deus e nada pode impedir a igreja de cumprir a missão de Deus, de anunciar que Jesus é o Senhor. Não é o sono, não é o cansaço, não é a noite. Quando eles viram Jesus, quando eles tiveram seus corações aquecidos, nada pôde os parar. E o verdadeiro evangelho não nos deixa acomodados. Ver Jesus a partir da ceia do Senhor, ter nossos corações aquecidos pela palavra do Senhor, não nos para parados. Precisamos ver isso por meio do pão partido. Precisamos voltar a ouvir a palavra e deixar que ela aqueça o nosso coração. Porque se ela não aquece mais nosso coração, como diz Hebreus, nós precisamos ser rápidos. No dia de hoje, não deixe o coração ficar endurecido. Essa mensagem é a que vai calibrar o seu coração para viver no hoje à luz da eternidade. É a mensagem do Evangelho, é a mensagem da cruz, da ressurreição, que vai cair para a sua coração para segunda-feira. Você não precisa de uma mensagem coaching. O que você precisa é lembrar que Jesus venceu a morte. Foi essa mensagem que fez aqueles jovens discípulos correrem à noite adentro de Jerusalém. Foi essa mensagem que fez a igreja perseguida ser morta nos coliseus com um sorriso no rosto. Porque a morte perdeu a sua força. A morte perdeu. A morte perdeu. Como disse a famosa frase de John Owen, a morte da morte na morte de Cristo. A morte foi morrida. A morte foi matada. E essas são as palavras de Paulo em 1 Coríntios 15. Então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Fiquem firmes na mensagem do Evangelho, na mensagem da ressurreição. Sim, nós não pregamos outra coisa senão Cristo crucificado. É assim que Paulo começa a sua carta aos Coríntios. Mas no final ele diz, nada nos segura, nada nos detém, por Cristo venceu a morte. Se amanhã você estiver triste, você estiver abalado, você precisa lembrar, Jesus venceu a morte. Quando você estiver com ansiedade, você lembra, Jesus venceu a morte. Quando você estiver com vontade de pecar, você precisa lembrar, Jesus venceu a morte. Sua vida não pode mais ser a mesma. Foi isso que batizou a igreja primitiva e fez ela ser queimada, morta nos coliseus, entregue para os leões. Porque a vida deles, a morte não era nada, porque Cristo venceu a morte e a promessa é, se ele ressuscitou, ele vai nos ressuscitar. A morte não nos detém. Não precisamos mais ter medo da morte, porque nós estamos ligados, nós somos amigos daquele que venceu a morte. Eu convido aos pais que, ao longo dessa semana, conversem com seus filhos sobre isso. Conversem sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição.
As crianças estão vendo algumas coisas sobre isso lá na salinha, lá no Kids. As crianças maiores estão vendo sobre isso aqui também. Então, converse com seus filhos. Essa mensagem precisa ser impregnada no coração deles. Converse entre o seu 2 ou 3, entre sua igreja caseira. Essa mensagem precisa ser aquilo que... Amém? Vamos orar? Meio-dia, graças a Deus. Ponto. Quase um ponto.